Tema de hoje, mente controladora e prazer. Será que combina uma mente controladora e prazer? A mente controladora não está justamente querendo pilotar mentalmente, dissociada da intuição, da percepção maior da nossa sabedoria? Não está querendo pilotar tudo que acontece nas nossas vidas? Até em relação a coisas que não são tão relativas ao prazer, a mente controladora vai na frente e a gente sabe que ela vai tentando resolver situações, mas ela cria problemas. Ela resolve meia boca e cria um outro problema, ou dois até. Resolve meia boca, esses dois cria outro, e assim vem falando aqui há anos isso. Aí fica como o cachorro correndo atrás do rabo, não é? A mente controladora, ela age com base na insegurança e no medo. Eu já falei isso em diversos vídeos, vocês já me ouviram falar disso aqui em diversos vídeos, eu estou apenas lembrando, só lembrando o que é uma mente controladora, ok? Mas a gente precisa controlar um pouco a nossa vida e tal, nós precisamos ter um controle da vida, sim. Sem dúvida, quem precisa ter o controle é a sabedoria. Ela tem todo o controle. Basta que a nossa mente não controladora, a nossa mente abençoada, vamos chamar assim, para usar uma palavra mais esotérica, mas a nossa mente permeada pela sabedoria, ok? Ela tenha a intuição do que é para ser feito. Para isso é preciso que essa mente tenha segurança o suficiente para se entregar à intuição. E sempre que a intuição fala e a gente escuta, dá tudo certo. Às vezes por vias que parecem tortas, mas dá tudo sempre muito certo. Mente controladora e prazer são praticamente excludentes. Para que você possa ter um prazer intenso, saudável, pleno, é preciso que você dê uma desligada na mente controladora. A sua mente, vamos chamar de normal, a sua mente que ouve a intuição e faz aquilo que a intuição diz para fazer, essa não é a mente controladora, é a mente saudável, ok? Vamos falar um pouquinho sobre respiração e percepção. Por quê? Porque a gente está absolutamente focado no controle. Focados no controle, a gente está focado no poder. Focados no poder, a gente está dissociado da intuição, muito dissociados da intuição. E com isso, com uma tensão crônica, em geral, ela vai se somatizar aqui no diafragma, que é o responsável, vamos dizer assim, é aquele que quando você deixa respirar suave, gostoso, você tem entrega, você relaxa. Relaxa, mas não fica anestesiado, não fica entorpecido, não. A nossa sociedade bélica ainda está associando bastante relaxamento a entorpecimento, não é? Anestesia. Eu estou muito tenso, deixa eu tomar uma para relaxar. Não vai relaxar. Vai anestesiar. Quando acabar o efeito, está tenso de novo, está lá, se não pior, em geral pior, não é? Então, quando a gente quer sair da mente controladora, a primeira coisa que a gente precisa fazer, lógico, é olhar para o corpo e, de preferência, para a respiração diafragmática. Como é que eu estou respirando? Dá uma observada aí no seu cotidiano, lembra dos momentos em que você estava tenso, tensa? Lembra até mesmo desse momento, dá uma olhadinha nesse momento se você não está com a respiração aqui, o diafragma travado. Põe a mão aqui entre o osso externo e o umbigo, no meio do caminho entre um e outro, você tem o diafragma. Coloca a mão ali e vê se você consegue respirar. Quando você respirar pelo diafragma, quando você inspira, a barriga vai para frente. Quando você expira, a barriga vai para trás. Fica isso aqui, ó. Se você me acompanhou, você viu a diferença que faz 3 respiraçõezinhas pelo diafragma no seu estado
de alerta, de tensão. É um calmante natural, você muda de canal. Imagina 10 respirações. Imagina você passar o dia inteiro, depois de treinar muito, acaba ficando no automático, mas não no automático não percebido, no automático percebido, você fica respirando pelo diafragma praticamente o tempo todo. Você se torna uma pessoa mais tranquila. Ok? Por quê? Não combina. É excludente, uma respiração, é impossível você ficar extremamente tenso, estressado, bélico, respirando pelo diafragma. Ah, então eu vou virar um tonto, um bundão, porque aí todo mundo me agride, eu falo, tudo bem, estou respirando pelo diafragma. Não, não é isso. Esta voz aqui é a voz da sombra, da insegurança do ego e tudo. Você fica muito mais perceptivo em relação às situações. Você fica muito mais aberto à intuição. E aí você fica muito mais capaz de fazer o que precisa ser feito. O que de fato precisa ser feito para você perceber a solução daquela questão. O que precisa ser feito de saudável. Não é? Quando você estiver em algumas situações adversas, principalmente aquelas que duram por muito tempo e você quiser manter o seu alinhamento emocional, você vai ter que respirar de forma consciente, porque você estava no automático, você tem que agora prestar atenção na respiração, que nem a gente fez agora há pouco. Prestar atenção à sua respiração é prestar atenção em você. Você para de prestar atenção na situação, o que eu vou fazer, o que tem que fazer, o que é isso, você começa a prestar atenção em você. Nesse ato, a adversidade já estará em segundo plano, ou seja, aquilo que a gente chama de problema já está em segundo plano. Você conseguiu uma isenção, você começa a relaxar. Se você usar a respiração diafragmática, já será bem melhor, porque assim você estará informando, entre aspas, a sua mente e ao corpo como um todo, que está tudo bem. E dessa forma, o que não estava bem, fica melhor. Você aumenta o relaxamento. Foi pensando nisso que há muito tempo eu criei uma respiração com base na respiração do sono, que é o momento onde a gente consegue, nos bons estágios do sono, os melhores índices de relaxamento. Experimente. Em estado de repouso físico não ofegante, essa respiração você não pode fazer depois que correu. Depois que fez qualquer coisa fisicamente muito excitante, não é legal fazer, não faça. Você está aí sentada, ou sentado e tal, a gente está aqui nesse encontro aqui, você está relativamente tranquilo. Então é nesse momento que você pode experimentar, nessa condição, até mesmo no trânsito também. Se você está andando no trânsito, é possível você fazer isso, ou mesmo fazendo uma caminhada lenta, né? Então, respirando sempre pelo diafragma, respira comigo. Em 3 segundos 1, 2, 3, você enche os pulmões de ar. Então, esvazia o pulmão e vamos lá. 3 segundos você retém o ar. 1, 2, 3. Em 3 segundos você esvazia o pulmão. E 6 segundos você permanece sem a respiração, desde que no conforto. Não é para ficar roxo sem ar, não é isso, tá ok? Você experimenta ficar 6 segundos. Então vamos lá fazer a respiração completa, tá? Esvazia os pulmões e vem comigo. Inspirando, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, solta tudo, 1, 2, 3, 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspirando, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, expirando, 1, 2, 3, sem o ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspirando, 1, 2,
3. Segura. 1, 2, 3. Expirando. 1, 2, 3. Sem o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, deixa a respiração agora ao natural, não precisa prestar atenção na respiração, deixa no automático, ok? Perceba como você está. Vou dar um tempinho aqui, alguns segundinhos, para você sentir como você está depois dessa experiência. Automaticamente você baixou a hiperatividade mental. Automaticamente você está mais relaxado, mais relaxada. Automaticamente você está mais perceptivo, mais perceptiva. Algumas situações adversas em que esta respiração é indicada: nos congestionamentos de trânsito, ao conversar com tagarelas compulsivos e ansiosos, lugares em que você se sente deslocado ou desadaptado, cansativas e tensas reuniões de trabalho ou entre amigos ou mesmo familiares. Naquelas intermináveis filas de espera, atividades em grupo em que os indivíduos estão em conflito e muitas outras que tais. Nesse estado que a gente está agora, depois dessa respiração abençoada, em que você retoma a presença e o contato com você mesmo, pensa bem se você seria capaz de interromper alguém falando. E pensa bem se você, ao falar e ser interrompido, interrompida, se você mantém a motivação de falar. Por que essa pergunta? Porque nesse estado você percebe que o outro, ao te interromper, não quer te ouvir. Ele quer falar. E aí, amorosamente, se for uma pessoa objeto do seu amor, você dá o ouvido e o coração. E se for uma pessoa extremamente tóxica para você, você volta a respiração, 3 para inspirar, 3 segura o ar, 3 esvazia o pulmão, 6 segundos sem o ar, entra nessa respiração e a pessoa vai falando, a pessoa tóxica vai falando, só que como você está numa respiração totalmente diferente da dela, porque a respiração dela num exercício tóxico da fala é uma respiração ansiosa. Você estando numa outra respiração, esta relaxada, você não pega a energia ruim e nem a sua energia boa se esvai. Não há troca energética, é mínima a troca, mas é muito menos tóxico o contato. Essa respiração relaxa sem alienar, ao contrário, deixa você bem mais perceptivo e, portanto, mais consciente, mais presente. Respirando de forma consciente, dificilmente você será emocionalmente sequestrado por outrem ou até abduzido pelo excesso de superego repressor. A melhor relação tem que ser sempre com você mesmo. Você presente, inteiro com você mesmo, como suponho que você esteja agora, se fez essa respiração direitinho, num momento bastante oportuno. Inspirar, segurar, expirar e relaxar sem o ar. A sua mente estará preparada para o prazer. Falando agora do exercício do prazer.
Quem busca a soltura e a entrega corporal amorosa precisa parar de pensar no corpo e começar apenas a sentir o corpo. Todo o intelecto verbal está dissociado do corpo. A fala é o melhor jeito de perdermos o contato com o corpo. Aí a gente fica, por que eu estou sentindo isso? Para que serve aquilo? Isso está certo? Qual é o nome dessa sensação? Coisa estranha esse tremor. O que será que isso significa? Eu não posso perder o controle. Por que será que eu gosto disso? Quando o intelecto pretende nomear e classificar sensações, ele apenas consegue aumentar a confusão na percepção do corpo. A secular e gigantesca repressão social se manifesta no corpo sob a forma de travas espalhadas por cada milímetro de pele, músculos, nervos e órgãos. É como se em cada parte do corpo existisse um exército incumbido de impedir qualquer ação diferente daquilo que foi permitido e determinado pelo social. De fato, está lá somatizada a repressão, de tal forma que a desrepressão, não raro, descamba para o oposto da ordem repressiva. Vai da recusa, na repressão, ao excesso. Doença nos dois extremos, claro. Nada contra, mas ainda não é a liberdade corporal. O dono do corpo ainda está conversando com a repressão, discutindo, brigando com ela. E não está ouvindo o corpo, o foco está na repressão. Ele está pensando em desrepressão, ele não está pensando em relaxamento. Não se diz nada ao corpo. Ele fala e a gente deixa o corpo fluir. Mente controladora quieta para um corpo são. Quando calamos a mente controladora, o corpo está pronto para respirar e viver o prazer. O prazer é vivível e respirável. O toque carinhoso da pessoa amada tem acesso amplo e irrestrito. Dessa forma, o prazer e a cura tornam-se sinônimos. A cura do prazer e o prazer da cura. A cura no prazer e o prazer na cura. A pessoa só tem o corpo quando a mente controladora abre mão do corpo. De volta à saúde. Corpo e mente alinhados, uma coisa só. Cada corpo tem a sua própria e única dança e o seu próprio e único canto para expressar o prazer. O prazer, que não é dizível, é sensível, é dançável e cantável. Tudo o que é essencial para a sua sobrevivência é motivado saudavelmente por prazeres, de beber, de comer, de dormir, de fazer sexo, etc. O prazer é uma função biológica vital que, por sua vez, é obra daquilo que nos criou, a energia criadora, a que muitos chamam de Deus. Ora, se o prazer é obra de Deus, logo não pode ser taxado de pecado. Quem chama o prazer de pecado está querendo te afastar da energia criadora. Isso sim. A natureza não é dogmática, mas se a natureza fosse dogmática,
ela diria que o pecado maior seria negar o prazer saudável. Mas, na sua infinita sabedoria, a natureza não perde tempo e nem energia com a mente dissociada do ser. A natureza segue o seu rumo, o rumo da saúde. Quem aprende a percebê-la e a segue, segue saudável. Quem não, adoece. Deixe a sua mente a serviço da sua sabedoria. Entregue-se ao ser. Tire o foco da mente controladora. Deixe a mente apenas como executora das intuições enviadas a você pelo seu próprio ser. Faça tudo com entrega e prazer. Ponha o foco no corpo. Foque na respiração. Foque no presente. E foco no afeto.